Título: A canção óssea da floresta sombria. A névoa rastejava entre as lápides do cemitério de Holocrek como um espectro faminto. O ar, denso e frio, cheirava a terra molhada e a um medo ancestral que se havia enraizado no coração do povo. Era uma noite sem lua, uma dessas noites em que os anciãos se trancavam em suas casas, sussurrando orações e agarrando-se a seus rosários como se fossem escudos contra a escuridão. Eu, o xerife Ben Carter, não acreditava em contos de velhas. Mas depois do que tinha visto e ouvido nas últimas semanas, começava a duvidar do meu próprio ceticismo. Tudo começou com o desaparecimento de Ethan, um menino de 7 anos que havia se aventurado na floresta sombria para colher amoras. Sua mãe, Marta, o havia procurado durante horas, gritando seu nome até ficar sem voz. No dia seguinte, um grupo de voluntários e eu rastreamos a floresta, mas só encontramos sua cesta, virada e vazia, perto de um antigo carvalho cujos galhos pareciam se contorcer em agonia. Depois, vieram as mutilações do gado. Vacas, ovelhas, até um par de cães de guarda, apareciam destroçados, com a carne arrancada dos ossos de forma tão limpa e precisa que parecia obra de um cirurgião macabro. Não havia rastros, nem pegadas, só o sangue encharcando a terra e um silêncio opressivo que abafava os sons da floresta. E os uivos. Meu Deus, os uivos. Não eram os uivos familiares dos coiotes ou dos lobos. Eram mais profundos, mais guturais, cheios de uma fúria primigenia que gelava o sangue. Às vezes, parecia que provinham de todas as direções ao mesmo tempo, encerrando o povo em um círculo de terror. Uma noite, enquanto patrulhava os arredores de Holocrek, ouvi algo mais que os uivos. Era uma voz, baixa e ressonante, que parecia emanar da própria floresta. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom era inconfundível. Era uma promessa, uma ameaça. É hora de caçar. A voz me calou até os ossos. Apaguei os faróis do carro e fiquei em silêncio, contendo a respiração, com a mão trêmula sobre a empunhadura do meu revólver. A névoa se arremolinava ao meu redor, espessa e pegajosa, como se a própria floresta tentasse me engolir. De repente, um par de olhos brilharam na escuridão, a só uns metros de mim. Não eram os olhos amarelados de um predador comum. Eram vermelhos, incandescentes, cheios de uma inteligência maligna. A besta se moveu. Não caminhava, não corria, senão que se deslizava entre as árvores com uma agilidade antinatural. Era grande, muito grande, com uma forma vagamente humanoide, mas distorcida, grotesca. Sua pelagem era escura como a noite, manchada de sangue. Suas garras eram longas e afiadas, e seus dentes, amarelados e prominentes, estavam expostos em uma careta predatória. Não fiquei para averiguar. Liguei o carro e pisei no acelerador, deixando para trás uma nuvem de pó e cascalho. A besta não me perseguiu, mas senti seu olhar nas minhas costas enquanto me afastava a toda velocidade. De volta no escritório do xerife, tentei racionalizar o que tinha visto. Devia ter sido minha imaginação, a fadiga, o estresse, mas sabia que estava mentindo para mim mesmo. Tinha visto algo horrível, algo terrível, algo que não pertencia a este mundo. Compartilhei o que tinha visto com o prefeito, um homem gordo e suado chamado Harold, mas me despediu com uma risadinha nervosa. Vamos, Ben, não se deixe levar pelas superstições. Provavelmente seja só um urso faminto. Mas Harold não passava as noites em claro, escutando os uivos e sentindo a presença da besta. Ele não tinha visto os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Então, comecei minha própria investigação. Consultei os arquivos históricos do povo, buscando qualquer menção de sucessos similares. Encontrei algo, um antigo livro de registros escrito à mão pelo primeiro colono de Holocrek, um tal Jedediah Blackwood. Blackwood descrevia uma criatura similar à que eu tinha visto.
uma besta que aterrorizava os colonos nos primeiros anos do assentamento. A chamavam de o ceifador da floresta, e diziam que era um espírito vingativo que se alimentava do medo e do sangue dos humanos. Segundo o livro, a besta havia sido derrotada por um grupo de valentes colonos que haviam realizado um ritual antigo no profundo da Floresta Sombria. O ritual requeria um sacrifício, algo de valor incalculável para a comunidade. Ao final, sacrificaram o órgão da Igreja do Povo. Seu som era uma música divina que acalmava a besta. Mas, o que havia despertado a besta de novo? A resposta chegou com o desaparecimento da anciã senhora Abernathy. Era uma mulher amável e bondosa que cuidava do jardim da igreja. Ninguém a tinha visto em dias, e sua casa estava vazia, com a porta entreaberta e uma xícara de chá meio bebida sobre a mesa. No jardim da igreja encontrei a resposta. Ali, entre as rosas e as margaridas, jazia um pentagrama desenhado com sangue. No centro do pentagrama havia um pequeno osso, polido e brilhante. A senhora Abernathy havia estado praticando magia negra. Ela havia tentado invocar algo, e em seu lugar, havia despertado a besta. Na noite seguinte, os uivos foram mais fortes e mais próximos que nunca. Podia sentir a besta rodeando o povo, preparando-se para atacar. Sabia que tinha que fazer algo, que não podia deixar que Holocrek sofresse o mesmo destino que seus antepassados. Reuniu um grupo de voluntários, homens e mulheres valentes que estavam dispostos a lutar por seu lar. Contei-lhes a história de Jedediah-Blackwood e expliquei-lhes o ritual que havia derrotado a besta no passado. Sabíamos que o ritual requeria um sacrifício, mas o que podíamos oferecer que fosse suficientemente valioso. Então soube. A Biblioteca do Povo era o coração de Holocrek, o lugar onde guardávamos nosso conhecimento, nossa história, nossa cultura. Era o lugar onde as crianças aprendiam a ler e sonhar, onde os adultos encontravam consolo e inspiração. Era um sacrifício terrível, mas era necessário. Essa noite, adentramos na Floresta Sombria, levando conosco livros, manuscritos e pergaminhos. Chegamos à clareira onde, segundo a lenda, havia-se realizado o ritual original. Acendemos uma fogueira e começamos a atirar os livros às chamas. As palavras arderam, as histórias se converteram em cinzas. A fumaça se elevou em direção ao céu, levando consigo o sacrifício. Os uivos se intensificaram, aproximando-se cada vez mais. A besta estava furiosa, mas também confundida. Não entendia por que estávamos destruindo algo tão valioso. Quando o último livro se consumiu, a fogueira se extinguiu, deixando só um leito de cinzas brilhantes. O silêncio caiu sobre a floresta, um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. De repente, a besta apareceu. Estava parada na borda da clareira, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Nos olhou com ódio, mas também com uma espécie de tristeza. Então, a besta falou. Sua voz era profunda e ressonante, mas também cheia de dor. Por que fazem isto? Expliquei-lhe a história de Holocrek, a história do ceifador da floresta, a história do sacrifício. Contei-lhe como a senhora Abernathy havia despertado, como havia aterrorizado o povo. A besta escutou em silêncio. Quando terminei, suspirou, um som que parecia um trovão distante. Entendo, disse, mas não é minha culpa. Eu não escolhi ser isto. Aproximei-me da besta. Não tinha medo. Sabia que não nos machucaria. O que podemos fazer para te ajudar? A besta pensou por um momento. Então, disse, preciso dormir. Preciso descansar. Mas não posso fazê-lo enquanto este lugar estiver cheio de medo e ódio. Olhei os voluntários. Todos assentiram. Sabiam o que tinham que fazer. Durante os dias seguintes, os habitantes de Holocrek se dedicaram a curar as feridas do povo. Reconstruíram a biblioteca, plantaram flores, ajudaram aos necessitados, perdoaram-se uns aos outros. E,
Pouco a pouco, o medo e o ódio começaram a desaparecer. Uma noite, regressei à clareira da floresta sombria. A besta estava ali, esperando. Obrigado, disse. Me deram a paz que necessitava. A besta fechou os olhos e respirou profundamente. Então, começou a desvanecer-se, convertendo-se em pó e cinzas que se dispersaram com o vento. O ceifador da floresta havia desaparecido. Holocrek nunca esquecerá a lição que aprendeu. Nunca esquecerá o sacrifício, a importância da comunidade, o poder do perdão. E cada noite, quando a lua se alça sobre a floresta sombria, os habitantes de Holocrek acendem uma vela em memória da besta, uma vela que ilumina a escuridão e lembra que inclusive nos lugares mais sombrios, sempre há esperança.